Shalom, irmãos. Você pode estar se perguntando por que o pastor Horácio está usando kippah e essa bela roupa africana que eu uso quando vou à África. Por que o pastor está usando isso? Ele está judaizando a sua vida cristã? Ele está se convertendo ao judaísmo? Por que ele está com kippah? Querido irmão em Cristo, se eu estivesse usando boné, se eu estivesse usando chapéu, talvez não te chamaria a atenção, você não ficaria surpreendido por ser alguma coisa da cultura ocidental. Mas o kippah é específico do povo de Israel, o povo judeu. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou gravando esse vídeo? Bem, irmãos, a Bíblia me ensina, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, posturas, né, que nós devemos observar diante do Todo-Poderoso. Como, por exemplo, no Antigo Testamento me ensina que eu deva cobrir minha cabeça para orar. Eu estive algumas vezes em Israel e nós tivemos um amigo judeu que nos orientava nos passeios de Israel. O Paulo, ele é um judeu, já está bem velho ele. Ele era um homem temente, eu creio que está vivo. Ele é um homem temente. Quando nós íamos orar, sendo ele judeu, ele não usava o kippah, ele ficava sem o kippah. Então, quando ia orar, ele disfarçadamente fazia assim, e botava a mão na cabeça, como confessando que ele estava dizendo ao Todo-Poderoso: eu me submeto à tua autoridade. Bem, no Antigo Testamento é orientado o homem a cobrir a cabeça. Então nós temos o chamado talit. O talit é aquele pano da oração que o judeu coloca sobre a cabeça, não é? E o talit, segundo a tradição judaica, é a autoridade daquele homem, de maneira tal que o talit é usado pelo homem, e quando ele chega a uma certa altura, ele então passa para o filho que herda o talit é o primogênito. Isso significa que ele fica com a mesma autoridade que o pai tinha sobre toda a casa. Isso é representado no talit. E o talit é o véu da oração do homem judeu. E por que ele o faz? Porque ele usa o véu. Segundo a informação e o conhecimento das Escrituras, diz que porque o homem é indigno de dirigir-se ao Todo-Poderoso, mas ele deve fazê-lo confessando a cobertura, não é, com aquele talit, com aquele véu. Eu estou usando esse talit, eu estou usando esse kippah porque alguns irmãos me perguntaram o que eu acho a respeito de pregadores estarem usando chapéu, boné e coisas semelhantes, né? Irmãos, para mim nada mais é do que uma vaidade de velhos que perdem o senso do ridículo, não é? Mas, por outro lado, como nós que pregamos, nós que orientamos o povo de Deus, temos a responsabilidade de passar a todos aquilo que a Bíblia diz e não aquilo que eu penso. Então, eu estou hoje de kippah, mas é só no começo do vídeo. Eu peço licença ao irmão para tirar esse kippah, com todo o respeito ao povo de Israel, e não estou tirando por afronta a cultura judaica, não. Esse kippah eu ganhei lá em Israel, de um amigo judeu. Tem aqui uma letra que eu não sei o que quer dizer essa letra em hebraico. Se alguém souber, olha, eu vou até deixar filmado aí, você me diga, amém? Então, agora que nós já estamos sem o kippah, então eu quero verificar com você o que a Bíblia diz no Novo Testamento. No capítulo 11,
da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Ele diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça, não o cabeça, mas a cabeça de todo o varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Meu irmão, a pergunta é correto ou é normal um pregador usar um boné ou um chapéu? E por quê? Porque tem pregadores agora que é até um senso de ridículo, né? A criatura com terno e com boné, daqui a pouco vai usar terno, tênis e boné. Eles vão dizer o seguinte: eu conheço o discurso, que eles estão na graça e que, portanto, ele pode usar. Irmãos, essa expressão graça não é um ingresso para a libertinagem. A graça não é um atestado de impropriedades, não é? Não é algo que Deus nos concedeu para que a gente faça as coisas que a gente pense ser legal. Por exemplo, existem algumas coisas no Antigo Testamento que a graça não anula. Por quê? Porque tem a ver com princípio moral. O que foi da lei tirado do meio da cristandade foi o cerimonial, não é? O ritual judaico. Por quê? Porque os rituais de Israel são proféticos, então eles apontam para alguma coisa. Todos os utensílios do templo, toda a estrutura, não é? Do culto judaico aponta profeticamente para o Mashiach, ou Mashiach, não é? Esse Mashiach, para Israel, ainda não veio, eles estão aguardando. Eles estão aguardando alguém que fará de Israel uma nação respeitada e temida, uma nação honrada. E assim eles aguardam esse Messias. Por isso não reconhecem Yahushua, não é? Como o Mashiach. E então, nesse aspecto, eles estão aguardando ainda um Messias. Jesus não virá mais a este mundo como um Messias, porque ele já fez esse papel. O Messias é aquele ungido que vem para libertar o povo e para transformar as coisas. Então, as pessoas falam assim: o Messias está voltando, é um erro, uma declaração errada, porque Jesus não é mais o Messias, como tenho dito, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele não virá mais humilde, não é? Montado em um jumento, ele não virá mais assim, mas ele virá glorioso, poderoso, com as suas hostes de glória, os seus exércitos poderosos celestiais. Mas, então, no Antigo Testamento, por exemplo, diz assim, que nós não devíamos marcar nossos corpos. Mas a coisa mais comum hoje é você ver crentes marcando os corpos, fazendo tatuagem. Nosso irmão Manas aqui, ele nasceu no Evangelho e depois fez uma tatuagem que ele parece mais um camaleão do que... Não é? E ele está aqui dando risada, mas é verdade. Ele tatuou o braço todo. A Bíblia permite isso? Não, ela diz que não é para fazer isso. Ele perde a salvação por isso? Não, ele não perde a salvação, mas ele fez alguma coisa com o corpo, que é templo do Espírito Santo, que o dono do templo não gosta. Quem falou isso foi Deus. Ah, não, mas no Novo Testamento nós estamos livres, nós estamos debaixo da graça. Nós estamos livres da condenação do pecado, porque
somos salvos pela fé, justificados pela fé, santificados pela palavra, mas não quer dizer que nós temos uma procuração de Deus para vivermos dissolutamente ou vivermos de uma maneira irresponsável. Então, quando Paulo diz à igreja de Corinto, ele fala assim, não, este ensinamento é um ensinamento da igreja local. Irmãos, eu não quero ler o texto todo para não ficar um estudo bíblico. Não é, porque diz assim, a todos em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador nosso e deles. Essa declaração torna universal o ensinamento, torna a orientação para todo crente, para todo salvo. Então o que é que diz? Diz assim, que na ordem, não é? Que Deus é a cabeça de Jesus. Jesus é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Nesse mesmo texto, veja como funciona, como é correto. Diz assim, que a mulher deve usar véu quando vai orar ou profetizar. Existem algumas igrejas que as mulheres usam véu e elas colocam o véu na hora que vão orar e na hora talvez que vá profetizar. Porém, o orar pode ser o cântico, porque você ora cantando. Então tem algumas mulheres na congregação, por exemplo, que elas, ao entrar na reunião para o culto, elas colocam o véu e só tira quando encerra o culto, ela dobra e coloca na sua bolsa e vai para casa. Nós temos a ideia, e isso é cultural, de que isso é uma bobagem, isso é uso e costume. Isso não é uso e costume, o texto não diz isso. O texto deixa bem claro que essa é uma orientação espiritual, não é uma orientação ritualística. Precisamos compreender o que é uma orientação ritualística que aponta para alguma coisa ou algo que de fato é agora, não que será, não que aponta. Então, quando a Bíblia diz assim, que a mulher deve usar o véu, ela está dizendo o motivo pelo qual aquilo está sendo falado. Então diz assim, por causa dos anjos, não é? Por causa da autoridade. Então, o que significa a colocação do véu? Muito bem. Então, por que o homem no Novo Testamento é orientado a não usar o quipá ou o talite? Bem, no Antigo Testamento não havia dignidade para o homem. O judeu sabe disso, nós somos indignos. Uma vez vindo o nosso Salvador, não é? Yahshua HaMashiach, ou como conhecido Jesus Cristo, nosso amado Senhor, ele tirou a nossa indignidade, ele tirou a nossa incapacidade, ele nos fez aceitáveis, ele nos fez dignos de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, a partir daí, não há o porquê usar o véu. Mas então, por que a Bíblia diz para a mulher usar o véu? O próprio texto ensina. O que ela ensina? Que Jesus é a cabeça do homem. Ora, se Jesus é a cabeça do homem a pergunta que se pode fazer é, Jesus é digno de honra, de glória? Por certo que sim. Então a sua cabeça é digna. Então, sendo ele minha cabeça, eu não preciso usar a cobertura, porque nele eu me fez digno. Mas a mulher é indigna? Não, a mulher é a mesma coisa em Jesus. Porém, no que diz respeito ao mundo espiritual, aos anjos, e isso só Deus sabe de fato como funciona, a mulher, que mesmo no Novo Testamento deve sujeição ao homem. É claro que esse ensinamento nos nossos dias é um ensinamento absolutamente rejeitado
porque nós não usamos mais a Bíblia para nossa formação moral, nós não usamos mais a Santa Bíblia para nossa formação, para a formação da nossa família, a nossa concepção de sociedade, ela está expulsando a palavra de Deus do seu seio. Mas os que amam a Deus e os que o temem, levam a sério aquilo que Deus fala na Bíblia. O apóstolo Paulo nos orienta que nós não devemos ir além do que está escrito. Ora, se está escrito, nós devemos ir até ali, mas nunca ultrapassar aquilo que está escrito. Então, está escrito no Novo Testamento que o homem que orar ou profetizar com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Quem é a cabeça do homem? Segundo o texto, é o nosso Salvador. Em outras palavras, se eu cubro minha cabeça, eu estou desonrando ao Salvador. Então, se você me perguntar, esse pregador de televisão que usa boné agora, ele está fazendo isso, ele está desonrando, mas ele tem uma linguagem, eu a conheço. Estou na graça, não tem mais. Ele é um legalista. Quem usa essas coisas dessa maneira é legalista. O que é um legalista? É aquele que usa daquilo que está escrito tendenciosamente para se justificar. E normalmente a gente imagina que o legalista é o irmão que só prega sobre uso e costume, bigode, barba, cavanhaque, cabelo grande, cabelo curto, raspa a perna, não raspa a perna, essas bobagens todas, não é? Não, o legalista é aquele cara, é aquela pessoa que usa alguma base para poder firmar a sua prática inadequada. Esse é o legalista. Então, por exemplo, é errado um cristão ter time de futebol? Bem, penso que você quiser. Pela Bíblia, eu não sou proibido nada de gostar de futebol, mas uma vez em que eu visto uma camisa, eu passo a ser idólatra, aquilo passa a ser um ídolo. Talvez a intensidade dessa idolatria possa variar, mas é idolatria. Você pode não gostar disso, é um direito seu achar ruim, mas você não pode ir além daquilo que está escrito. Então eu fico olhando irmãos que compram a camiseta do time de futebol da sua paixão, e ele beija a camisa, me faz lembrar dos romeiros, né, que beijam a santinha, não é? E eles então discutem, brigam até por causa dos times de futebol. Mas a América, todo cristão, ele tem o seu time de basquete. Quem falou que a América é base para a minha conduta e para a minha observância de fé e como viver na terra, não é? A América para mim não é nada, para mim é a Bíblia. Não é porque um americano falou que isso é verdade, não é? Nós estamos aí cheios de enganos da América. Precisamos ter em mente que a criadora do marketing, do advertisement é a América. Então, ela criou uma cultura da mentira, uma cultura do engano, que é a propaganda, o marketing. Ela vende coisas dizendo que aquilo é absolutamente necessário para a vida humana, e se você não usar aquele negócio que dobra assim, você não vai ter saúde, mas se você usar aquela coisa que faz abdominal, então você viverá 100 anos a mais e não terá barriga, e essas bobagens. Até que o povo descobre que isso é mentira, que isso não funciona, que é um comércio, eles já venderam milhões e aí tira aquele produto, coloca outro. Eu me lembro de uma cinta Bell não sei o que lá, que ligava, ela ficava tremendo no corpo da pessoa. Isso foi lá na década de 70, aquilo foi uma febre. Onde está aquilo? Resolveu o quê? Não é? A gente vê esses produtos de beleza que as mulheres usam. Isso não serve para nada, gente. Não é? Procure aí um doutor, não é, em biomedicina, ele vai te dizer isso não serve para nada. Não é? A pele é o reflexo da sua realidade interna. Então, os legalistas estão sempre querendo se justificar, dizendo, não... Uma vez eu perguntei assim,
para um irmão: e aí, meu querido irmão, como é que vai a vida no espírito? E ele virou e falou assim: ah, o espírito é sem medida. Aí eu olhei para ele e falei assim: eu não vou continuar, porque não convém. A Bíblia diz que em Jesus o Espírito foi dado sem medida, mas a mim e a você foi dado por medida. Então, quando eu estava perguntando, e a vida espiritual como anda, eu estava perguntando como vai sua comunhão, como você tem se enchido do Espírito Santo, você tem buscado a face do Todo-Poderoso, você tem orado a Deus, você tem lido sua Bíblia, você tem ouvido a voz do Criador, você tem tido comunhão íntima com Ele. É isso que eu estou dizendo. Então, voltando aqui para não ficar muito longo esse vídeo, irmão, é errado sim, é errado cobrir a cabeça quando uma pessoa prega o Evangelho. É errado cobrir a cabeça quando ora. Ah, mas olha, Deus opera. A prova é que Deus opera, que, olha, tá vendo? Quando eu oro, Deus opera. Olha, é uma argumentação tão ralé, tão baixa, tão vergonhosa essa. Porque mesmo que esse pregador cair em adultério e for lá fazer a cruzada, o trabalho lá, sei lá como é que chama, a campanha, o evangelismo, enfim, a concentração, mesmo que ele esteja em adultério, e não seria difícil e nem será raro você encontrar alguém nessa condição fazendo isso, não é? E alguém pensa na prostituição só, não, na mentira, no engano, na vaidade, são pecados horrorosos. Então, Deus vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque Deus ama o povo que está ali. Não é por causa do pregador. A vaidade diabólica dos pregadores é que, não, eu estou aqui, Deus vai operar, porque eu sou o cara de fé. Você não é, nem eu sou coisa alguma. Não é? O Senhor Deus ama toda a gente. O Senhor Deus ama o povo. Quando o povo reúne, Deus tem prazer em abençoá-los. Ele falou assim: não é bom que esse povo fique com fome, disse Jesus, estão há 3 dias. Ele ama o povo. Ele não multiplicou o pão, não é, e os peixes porque os apóstolos estavam lá. Ele fez isso porque o povo estava lá. Então, se num culto, não é, numa igreja, a liderança lá estiver com problema, estiver em pecado, não vai impedir de que os irmãos que não estejam sejam abençoados, porque ninguém carregará o pecado do outro, segundo a Bíblia. Então, para resumir, qual seria a resposta? Errado. Usar kippá para o crente é errado. Pare de ser judeu. Se você quer ser judeu, procure um rabino, leve a sério, se converta lá e observe tudo, aprenda tudo do jeito certo. Não faça prostituição, não faça sincretismo religioso. Você está desrespeitando o judaísmo e desrespeitando o cristianismo. O judaísmo é a religião que Moisés passou para o povo de Israel observar. O cristianismo é a maneira de vida que o Salvador passou a todo homem de toda a terra observar. Então, por que nós não praticamos algumas coisas? Por exemplo, por que nós, das nações chamados gentis, ou gentios, ou góis, como diziam os judeus, por que nós não observamos o Pessá, a Páscoa, por exemplo? Porque a Páscoa já se cumpriu para nós. A Páscoa que aponta, como diz o judeu, um mikra é um ensaio. Então o judeu está praticando este ensaio até o dia em que o Mashiach venha e revele a Páscoa de uma maneira profunda. Para nós que cremos que Yahshua HaMashiach é o Messias, é o Salvador, é o ungido, essa realidade da Páscoa já se cumpriu. Por exemplo, nós temos 3 festas últimas para se cumprirem.
todas as festas do Senhor, todas as festas de Hashem, todas as festas do Altíssimo Criador, são festas proféticas. Ela aponta para uma realidade que Israel conquistará. Então, nós só temos agora 3 festas para se cumprirem, as demais já se cumpriram. Para nós, né, gentios. Então, a Páscoa se cumpriu, o Pentecoste já se cumpriu. Então, nós temos agora o shofarote, que é as trombetas, não é? Depois nós temos o Yom Kippur e, por fim, os tabernáculos, que é o milênio. Então, essas 3 festas apontam para o arrebatamento, para a tribulação, que é o Yom Kippur, é o juízo, e depois para o milênio, o tabernáculo, a festa dos tabernáculos. Então, querido irmão, para encerrar, não é certo, biblicamente é errado. Se alguém quiser contender, bem, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus, e este é um mandamento universal. Leia o texto com atenção. Diz a todos os que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor, que não o façam. Se uma pessoa famosa faz, isso não estabelece uma verdade que anule aquilo que está escrito. O que está escrito é isso, e cabe a nós observar. Uma parte. E as mulheres? A mesma coisa. Se eu fosse mulher, eu usaria o véu. Por quê? Deixa eu explicar. Então, como eu disse, Jesus é a cabeça do homem, e ele é honrado. Então, o homem fica... ele não precisa colocar o véu como confissão da sua indignidade. Porém, por causa dos anjos, a mulher tendo por cabeça o homem, aí a pergunta é, o homem é digno? Não, o homem não é digno. Não, mas e o que é em Cristo? Também não. Ele é digno para ele ir a Deus, mas ele não é digno para fazer outro. Não é o sangue deste homem que justifica ninguém, nem ele que justifica ninguém. O que ele pode é ensinar alguém a ser justificado pela fé em Yahshua, em Jesus. Então, por causa dos anjos, a mulher coloca o véu. Então, eu vou dizer mais ou menos como ficaria. Quando fala por causa dos anjos, a gente imagina que são os anjos de Deus. Claro, são os anjos de Deus. Mas os demônios também veem isso. Quando a mulher usa o véu, ela está dizendo assim, eu voluntariamente me submeto aos princípios eternos que Deus estabeleceu. Eu me submeto àquilo que está escrito, eu não vou além. Alguém vai assim, não, isso é costume. Não é costume, isso é mandamento. Deveria ser costume, deveria ser fato, não é? Deveria todas as mulheres em Cristo usarem. Criou-se a ideia de que, não, mas Deus deu para a mulher o cabelo no lugar do véu. Leia o texto certinho, que você verá que então não seria necessário uma orientação para o véu, já que a mulher nasce com o cabelo. Não, mas tem que deixar o cabelo crescido. Querido irmão, existe uma doutrina falsa que chegou ao ponto de proibir as mulheres de cortarem o cabelo, porque diziam que o cabelo é o véu, e se cortar o cabelo perde a salvação. Essas loucuras religiosas, legalistas, horrorosas, não é? Não é verdade. Agora, a Bíblia diz assim, se você não quer usar o véu, então raspe tua cabeça. Então, é uma outra orientação. Então, ninguém observa. Ah, mas Deus colocou o cabelo no lugar do véu. Sim, por que isso? Porque dioturnamente a mulher vive em uma confissão de que existe sobre ela uma autoridade. A pergunta que as pessoas, que eu gostaria de fazer é por que as pessoas ficam tão preocupadas em não reconhecer as autoridades? Por exemplo, uma mulher, não, o homem não é autoridade. Deus falou que é, fim de papo. E por que o homem não quer reconhecer Jesus como autoridade? Ele é, fim de assunto. Qual é o problema da mulher reconhecer isso diante de Deus? Então, imagina o seguinte, irmão.
A irmã vai orar e os anjos do exército de Deus estão observando. Eu fico imaginando um dizendo para o outro assim: essa mulher é uma mulher honrada, é uma mulher temente, é uma santa do Senhor. Apesar de tudo, ela está confessando a sua submissão. Não quer dizer que ela vai ser mais ou menos submissa, ela está confessando espiritualmente. Aquilo aponta para o mundo espiritual, não aponta para o mundo físico. Porque se ela for no quarto dela sozinha, quando o marido estiver trabalhando e ela estiver em casa sozinha, e ela cobrir o véu, ela não está se diminuindo, ela está simplesmente fazendo uma confissão. Então vejamos a Miriam, a mãe do Salvador. Miriam disse o seguinte, que cumpra-se em mim, não é, a tua vontade, a tua palavra, Senhor, cumpra em tua serva. Ela se apresenta como uma serva e não como uma mandona. Não é? Pergunto a você, irmã, por que você pensa em ser mandona? Por que você pensa em ser a cabeça? Não é? Eu não sou a cabeça, eu sou o homem e não sou a cabeça. Quem manda em mim não sou eu, quem manda em mim é o meu Salvador. E ele diz que eu devo amar minha mulher, diz que eu devo honrá-la, diz que eu devo cuidar dela como Cristo cuidou da igreja, como amou a igreja. Qual é a mulher que não quer isso? A não ser que não seja uma mulher, seja uma desgraça, né? Porque qualquer mulher deseja um homem que a ame, que a respeite, que cuide dela, não é? E, não, isso não é mais assim. Por isso que não tem mais casamento, por isso que não tem mais família, por isso que as famílias não duram mais, por isso que 6 meses já estão separados, porque não existe um padrão, não é? Ninguém quer abrir mão do seu egoísmo. Então, querido irmão, fica aqui a minha exposição daquilo que eu entendo das Escrituras, no que diz respeito a gente cobrir. Por isso que eu comecei com kippá e tirei. Vai ficar na chamada do vídeo, eu vou colocar a minha foto com o kippá só para chamar a atenção mesmo. Amém? Deus abençoe, querido irmão. Se vê na próxima em nome de Jesus.